à distância, agradecendo ao Pai, aos amigos espirituais, aos nossos mentores, nossos guias, que com certeza se prepararam para esses momentos que nós estamos vivendo agora, que estão conosco, mesmo que à distância, que continuam trabalhando na espiritualidade, não só na parte da saúde, mas continuam trabalhando nos tratamentos espirituais, no auxílio a tantos, principalmente nas aflições que muitos vêm vivendo durante essa pandemia. Agradecemos a oportunidade do estudo do Evangelho de Jesus, agradecemos a oportunidade da palavra e que ela fique em nossos corações para que seja um guia, o caminho a seguirmos na nossa vida. Então pedimos a Jesus, através dos amigos espirituais e ao Divino Mestre, sim, por que não? Para que nos dê força, para que nos dê sabedoria, para que nos dê luz, para que possamos trilhar esse caminho maravilhoso que deixou para nós em nossas vidas. Que possamos perceber os nossos erros, as nossas imperfeições, para que possamos, com base no Evangelho, conseguir corrigi-las. Que assim seja. Assim seja. Pessoal, eu vou pedir para vocês para que usem um pouco a imaginação agora, né? Imagina que cada um de nós encontrou uma pessoa que trouxe uma nova visão do mundo, uma nova visão da humanidade, uma nova visão do que é o amor. E nos trouxe um caminho que nos parece maravilhoso de ser seguido, uma verdadeira revolução, uma verdadeira mudança no mundo, um novo reino, algo novo para nós todos em que a felicidade vai reinar. E só de estar perto desta pessoa, a gente sente essa felicidade, a gente sente essa paz, a gente sente essa tranquilidade, essa confiança num mundo melhor. Imagina que a gente, de repente, optou por abandonar tudo e segui-lo. Seguir aonde ele fosse, seguir aprendendo a curar as pessoas, a ajudar, a dar uma palavra, que inclusive nos ajudou a desenvolver dons especialíssimos, né? Que hoje nós chamamos aí de mediunidade, mas muito além, dons assim que seriam assim extraordinários, né? Para a época que estava se vivendo. E depois de um certo tempo, depois de toda essa confiança, dessa certeza absoluta, dessa paz na companhia dessa pessoa, ela é condenada à morte pelas pessoas no lugar de um bandido, no lugar de um ladrão, e optam por matá-lo. E quando acontece isso, né, cada um pensa: olha, não é possível, ele vai fazer alguma coisa, ele tem que fazer alguma coisa, isso deve ser algum truque, mas isso vai mudar, não é possível que ele vai morrer. Mas acontece de fato, e ele morre, e ele está lá crucificado, inerte, sem se mexer, sem respirar, morto. Não preciso falar de quem que eu estou falando, né? E imagina agora, isso que eu estou falando, a sensação de cada um que optou por segui-lo, que acreditou nesse reino de felicidade, reino de justiça, nessa mudança. De repente ele está ali morto numa cruz. Imagina a sensação que foi isso para quem seguia Jesus, para quem ouviu Jesus. Imagina o vazio,
Imagina o tamanho da dor, da incerteza, da insegurança que veio com a morte de Jesus naquele intervalo de 2 dias, né? Na sua morte e em 2 dias. A Helena está mandando uma mensagem que o som está com eco. Vocês estão ouvindo com eco? Está ruim aí? Tá tudo bem. Talvez, acho que o Marião ou a Renata estão com o microfone ligado. Se puder desligar, às vezes ajuda. Não sei se pode ser isso. Com eco, sim. Eu vou desligar o microfone de vocês, tá? Aí eu ligo a hora que a gente for conversar de novo. Quem está ligado. Pronto. Vamos ver se melhora agora, tá? Deixa eu ver aqui o resto do pessoal. Faz parte da tecnologia, tem jeito. Melhorou, Helena? E o resto do pessoal, será que está ouvindo? Alguém está com eco, Leandro? Melhorou. Tá. Bom, vamos tocando então. Então, pessoal, retomando o raciocínio, né? Eu não estou falando só dos discípulos, não. Estou falando daquela multidão toda que acompanhou Jesus, né? Que esteve junto com Jesus na sua caminhada, que foi curado por Ele, que foi tocada pela sua palavra na sua caminhada. E de repente, imagina o tamanho do vazio. O que aconteceu com os apóstolos, principalmente, foi que naquele período ali de 2 dias, depois que ele foi crucificado, que ele foi julgado, crucificado e tudo mais, eles vacilaram na fé. Eles chegaram a vacilar na fé. Será que a gente estava errado? Será que a gente fez besteira de segui-lo? Porque ele podia muito bem acabar com o exército todo, né? Se ele, com esse poder que ele tinha. E será? Né? E veio a dúvida, e veio esse vacilo na fé. E uma dor imensa, assim, eu não consigo imaginar o tamanho que deve ter sido a sensação, a dor da morte de Jesus naquele momento. Como se a esperança toda tivesse sido levada embora. O céu ficou negro, a terra tremeu, segundo conta, né, o Evangelho, e parece que tudo foi por água abaixo. Mas acontece que depois de 2 dias da crucificação, depois de que ele morreu, ele aparece de novo lá com as chagas, mas ele aparece de novo, vivo, conversando. Aparece primeiro para Maria Madalena e depois aparece para os discípulos, para os apóstolos. E aí sim a esperança se renova. Aí sim toda aquela dúvida cessa, acaba, não tem mais dúvida. Agora é só a certeza. Aí sim a esperança da vida eterna, a prova da vida eterna, a prova que a morte não existe. Jesus, na sua ressurreição, prova a todos que a morte não existe, que a vida continua. Traz de volta aquela fé e traz de volta o poder que ele deu aos seus apóstolos de continuarem sua tarefa, de continuarem sua missão, curando, levando a palavra, disseminando o Evangelho para todo mundo. E é isso que Jesus faz na sua ressurreição. E isso traz realmente um poder muito grande pela fé que volta aí, que Jesus precisou mostrar isso a eles, para que eles recobrassem sua fé, sua coragem de sair, independente do que viesse a acontecer com eles no futuro. Porque eles aí sim cristalizaram dentro deles, daqueles seguidores, o que era o reino de felicidade. E eles estavam com esse reino de felicidade dentro deles, independente de todo o sofrimento
físico que eles sofreriam na terra depois disso para disseminar a palavra de Jesus. Então, e eles foram confiantes então, pregando o evangelho, disseminando o evangelho, curando as pessoas, e seguiram com a sua caminhada. Muitos morreram, alguns morreram crucificados, outros apedrejados. Todos sofreram muito, mas por dentro deles, com a felicidade e confiança de estarem no caminho certo. Então, esse é o significado, esse é um pequeno resumo, muito breve, do que é a Páscoa. Nós espíritas não temos feriados santos, né? Mas esses feriados, como Natal e a Páscoa, trazem um símbolo maravilhoso para que a gente possa pensar e estudar sobre eles. E não é à toa, né, da gente pensar nisso, nessa situação que viveram as pessoas que seguiam Jesus, nessa dor imensa que seguiu a morte de Jesus até a sua ressurreição, quando a gente traça um paralelo ao que está acontecendo hoje no nosso planeta. Se a gente for pensar bem, a gente, principalmente nós que temos a bênção da doutrina, né, dentro que a gente teve a capacidade de conhecer, a alegria e o privilégio de conhecer, a gente é informado da imortalidade da alma, do espírito, a gente é informado das reencarnações, a gente estudou o Evangelho segundo as explicações que os espíritos passaram para Kardec, que é maravilhoso, que traz um grande conforto, uma tranquilidade muito grande para nós. Além disso, a gente vive numa era em que a tecnologia traz um conforto gigante para todos nós. Nós podemos viajar quilômetros e quilômetros num dia só, na velocidade dos carros, no avião, que é mais acessível hoje do que já foi há muito tempo atrás. As pessoas vivem muito mais anos do que viviam antigamente, porque a medicina avançou demais, a medicina está com uma tecnologia fabulosa, então conseguindo prolongar a vida, o tempo de vida aqui na Terra das pessoas. A gente consegue se conectar, igual nós estamos fazendo agora, por um aparelho, vendo o outro, conversando, né, assistindo, coisa que a gente via só em filme de futuro, assim, e esse futuro chegou realmente, né, de volta para o futuro, né, eu lembro que tinha essas conversas por telefone ao vivo, assim, com vídeo chamada e tudo. Então, assim, a Terra parecia que estava caminhando numa certa tranquilidade, né. Se for ver, eu gosto de dar o exemplo, quando eu fiz um estágio na Alemanha há 11 anos atrás, quase 12, e eu ia visitar cidades que tinham características medievais, e aí eu via que gostava de estudar história, e eu falava, caramba, desde que se tem registro dessas cidades, eles estão em guerra até 1945, foi a hora que acaba, né? A hora que acaba a Segunda Guerra Mundial, essas cidades passaram a viver em paz. Quer dizer, a gente estava vivendo num período de tranquilidade aí, há bons 60 e poucos anos, 65 anos quase, né? E o mundo tem guerras infelizmente, mas nada perto do que viveu a Europa por séculos e séculos, que não existia tranquilidade. Quer dizer, a gente estava navegando, podemos dizer, em mares tranquilos, mares calmos, né? Parecia que estava tudo bem. A gente com a certeza da doutrina, outras pessoas com suas religiões que trazem algum conforto também, mas de repente vem o coronavírus e balança com todas as certezas, chacoalha com qualquer certeza que qualquer um possa ter. Quer dizer, com a medicina, com tudo que estava lá evoluído, a tecnologia e tudo mais, a gente está apanhando de um vírus que se disseminou pelo mundo e que continua dando seus dribles na medicina, nas previsões. Então, o que reinou com a pandemia? A incerteza. Veio uma incerteza muito grande. A incerteza trouxe muita ansiedade para as pessoas, porque nós estamos cada vez mais acostumados em ter tudo na nossa mão. Tudo literalmente na nossa mão, na tela de um celular. Qualquer resposta, qualquer dúvida, qualquer comunicação que a gente quisesse, estava tudo fácil.
Mas aí vem a pandemia com a incerteza. E essa incerteza passa a abalar toda a nossa estrutura de confiança, toda a nossa estrutura de fé, toda a nossa, tudo aquilo que a gente acredita. E aí eu passo a ouvir muitas pessoas dizendo: nossa, mas onde está Deus agora que permite tal coisa? Tanta gente morrendo, não é verdade? Tanta gente sofrendo. Onde está Deus agora? Por que Deus permite que o mundo, que as pessoas façam tal coisa? E aí a gente vê os nossos políticos que a gente esperaria que estivesse se unindo em prol de um bem maior, em busca por mais poder, por dinheiro, por votos, por um pouco mais de popularidade, e de repente as pessoas passam a desacreditar na humanidade, falam: nossa, mas a humanidade está perdida, a humanidade não tem mais jeito, né? Eu imagino que muitos de vocês já devam ter ouvido muita gente falar isso durante essa pandemia. E aí vem o desespero, porque a gente começa a ver pessoas muito próximas de nós adoecendo, e um desespero enorme, um desespero gigantesco. E então eu chamo a pandemia como se fosse a Sexta-feira Santa, que é o dia da crucificação. É a hora que todas as nossas verdades e as nossas certezas e a nossa confiança todas foram abaladas. A gente passou a não ter mais certeza de nada, a gente não sabe mais como vai ser o dia de amanhã, se a gente vai pegar o bicho, se não vai, se vai tomar vacina, se não vai. E essa incerteza começa a entrar na nossa mente, na nossa visão, como uma névoa densa, como uma névoa escura, cinza, que nos impede de enxergar a verdade maior e abala a nossa fé. Quer dizer, passa a abalar a fé da humanidade, né? Aí a gente passa a vacilar na fé, como os discípulos vacilaram na fé no momento que Jesus morreu na cruz e eles não viram ele vivo mais naqueles 2 dias ali que sucederam isso, né? E aí começa a se achar culpados. Então aí vem o sábado de aleluia, né? Que aí é a malhação do Judas. Então vamos achar algum culpado, vamos achar alguém pra gente culpar. É porque é o governante tal, se eu gosto de tal, porque é o outro governante, se eu não gosto de outro, é porque é o OMS que só fala besteira e só erra. Então vamos achar algum culpado. Então vai lá malhar o Judas, porque essa é uma tendência humana. Eu na minha profissão vejo muito isso quando alguém desencarna, sempre alguém tenta achar um culpado no primeiro momento, esquecendo, isso não deixa de ser um vacilo na fé, porque é mesmo esquecendo que Deus está no comando, esquecendo que não existem culpados. Aliás, existem, nós vamos falar de quem são os culpados já. Existem sim, mas a gente sempre tenta se vitimizar e culpar o outro pelo que está acontecendo na nossa vida, e a gente faz isso em tudo. Mas aí vem o domingo de Páscoa, vem a ressurreição. E a ressurreição, como é que ela se representa? Agora que a gente está no meio da pandemia, na fase mais crítica dela aqui para o Brasil, pelo menos, como é que a gente vislumbra aí a ressurreição? Como é que a gente vislumbra a renovação da esperança e tudo mais? Na verdade, a gente não precisa mais de uma ressurreição, porque ela já aconteceu. Jesus já reviveu. Jesus já reviveu há 2021 anos atrás. E Jesus já deu a sua palavra, já deu o seu caminho para nós. Então a gente não precisa mais de uma nova revelação. E se não bastasse, Jesus naquela época, ele falou: vou enviar o Consolador prometido. Prometeu o nosso Consolador, e esse Consolador veio 1,5 século atrás, através do Espiritismo. O Espírito de verdade nos trouxe através de Kardec, elucidando coisas que naquela época não dava para entender bem. Jesus não tinha condição, por conta ainda da inferioridade cultural das pessoas ali para quem ele estava falando, ele não tinha condição de passar isso. Então Kardec veio elucidar. Quer dizer, Jesus mostrou a imortalidade, e aí através do Espiritismo, através dos Espíritos, que vem codificar
né, que vem a explicar o Evangelho de Jesus de forma mais clara e mais profunda ainda, ele traz para nós esse presente maravilhoso de provar que a vida aqui é só um pedacinho da nossa vida eterna, provar a imortalidade de cada um de nós, provar que aquilo que a gente está passando faz parte do que é necessário para o nosso crescimento, do que é necessário para a nossa evolução. Então, tudo isso que a gente está passando é o remédio amargo que a gente tem que tomar. A pandemia é o remédio amargo que a humanidade tem que tomar para a sua evolução. E ele veio nos explicar, Jesus explicou isso e Kardec veio ratificar e esmiuçar mais essa explicação logo em seguida, que a misericórdia divina existe, que a justiça divina existe, que ela está ali, e isso tudo que a gente está passando faz parte da justiça divina. E aí alguém pode dizer, mas fulano era tão bom e morreu de Covid, né? Igual a gente estava conversando na palestra do Renato outro dia. Não significa porque é bom ou é ruim que vai morrer dessa doença ou daquela outra. Desencarnou porque faz parte da sua programação, na grande maioria das vezes, a não ser que por irresponsabilidade, por maus cuidados com o seu organismo, tenha abreviado essa encarnação, como a gente vê no caso do André Luiz em Nosso Lar, um livro que todo mundo conhece, e aí são considerados suicidas, não intencionais, mas suicidas, né? Então, o que vai acontecendo está dentro sim da justiça divina. E Kardec veio, quer dizer, quando eu falo que essa é a ressurreição número 1 de Jesus, a ressurreição número 2 que vem a doutrina espírita explicar para nós que a justiça divina, que a misericórdia divina está nas múltiplas encarnações. Porque a gente sabe que quando vem a doutrina, quando ela é apresentada para nós, que não existe mais pena eterna como se acreditava. Quer dizer, se eu fiz um pequeno desvio na minha vida, eu vou para o mesmo inferno daquele que é um assassino terrível, entendeu? E não é isso. Eu vou ter mais uma chance, porque Deus é misericordioso e bom, e vai me dar chances, e cada vez mais chances, quanto eu necessitar de novas encarnações até que eu aprenda. Só que nós escolhemos a dor. Foi uma escolha nossa, porque nós precisamos disso, porque nós não aprendemos ainda, na nossa inferioridade, outro caminho, a não ser a dor. Então que aproveitemos a dor, né? Igual o parto, aproveite a dor, minha filha, aproveitemos a dor, né? Para mandar embora tudo que, nesse caso, tudo que não é bom, para que a gente possa se conhecer. Aproveitemos, então, esse período de trevas, entre aspas, para aprender o que a gente tem que aprender com essa pandemia, o que a gente tem que aprender, observar as nossas reações, observar a nossa ansiedade, observar o quanto nós estamos vacilando em nossa fé durante esse período de provações. Será que a minha fé está mantida? Será que tudo aquilo que a gente aprende, a gente conversa aqui nas quartas-feiras, que a gente aprendeu no centro, que a gente leu dentro do Espiritismo e no Evangelho de Jesus, será que isso tudo eu estou colocando em prática agora? Ou será que eu estou vacilando na fé, que eu estou duvidando, como fizeram alguns dos discípulos? Será que eu estou negando Jesus, como fez Pedro, para salvar minha pele? Né? Não, vou dar um jeitinho de tomar vacina antes dos outros, né? Entendeu? Então, assim, a gente pode se olhar naquela situação. Vamos aproveitar a Páscoa que passou agora para entender sua simbologia, que é maravilhosa, e entender o papel da ressurreição de Jesus
dando esperança na nossa vida. E a gente pode ter, essa esperança ela tem que estar cristalizada dentro da gente nesse momento que a gente está vivendo agora. Que isso vai passar. Como disse a Mãe Santíssima para o Chico Xavier, através de um recado, se eu não me engano foi através do Emmanuel, quando o Chico estava reclamando, com dor, né, sofrendo, ela falou, isso também vai passar. Aguenta firme aí que vai passar. E vai passar, a pandemia vai passar e virão outras, até que a gente possa aprender, até que a gente finalmente aprenda a lição. Então, meus amigos, que a gente possa estar atentos para as lições que nós estamos recebendo nessa pandemia, para as lições que a vida nos dá, para que a gente não precise, ou quanto antes a gente não precise mais aprender tanto pela dor, para que a gente possa aprender pelo caminho da caridade, do amor, que a gente possa, se Deus quiser, voltar para o centro, né, e poder fazer a caridade ali, frente a frente com as pessoas, olho no olho, acolhendo, ajudando, dando uma palavra amiga, que a gente possa, nesse momento que a gente está longe, usar o recurso da oração da melhor forma possível. Porque, como disse o Pai Pedro, a oração intercessória, ela é fundamental e ela é certeira, ela funciona. Vamos usar os recursos que Jesus nos deu a todos nós. Ele não falou para nós, vós sois deuses, nós somos capazes de tudo que a gente quiser. Uma oração com fé melhora a saúde de uma pessoa. Uma oração com fé toca um coração que está distante de Jesus. E nós podemos fazer isso. Então, meus amigos, se a pandemia é a crucificação, se nós estamos buscando ali, no sábado de aleluia, malhar alguém, porque se a gente considera culpado, vamos passar para a próxima fase já, porque a ressurreição já aconteceu. A esperança já está aí, e ela foi dada. E nós estamos nesse caminho, que possamos disseminar isso para frente. É isso que eu tinha para dizer hoje.